Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um estudo do Vem Segue-me. Estamos essa semana aqui entrando no livro de Ezequiel. Esse ano estamos estudando o livro do Velho Testamento. Estamos aqui chegando no livro de Ezequiel essa semana e o tema dessa semana é Porei dentro de vós um espírito novo. Eu convido você a se inscrever nesse canal, se você ainda não é inscrito, deixe o seu like se você gostou desse vídeo, ative o sininho para receber as notificações, e no final da aula, deixe, por favor, o seu comentário, é muito importante aí o seu comentário. Eu já gostaria de agradecer muito aí aquelas pessoas que participam, especialmente a irmã Iara, que está sempre participando aqui conosco, acrescentando, através dos seus comentários, os conteúdos aqui na nossa aula para que a gente possa aprender cada vez mais. Bom, nós estudaremos os seguintes tópicos nessa semana. O Salvador nos convida a apacentar suas ovelhas. O Senhor está reunindo seu povo e dando-lhes uma nova vida. O templo proporciona cura espiritual. As bênçãos do templo podem nos curar. Bom, vamos falar primeiramente sobre Ezequiel. Ezequiel, bom, não foi... Ezequiel foi um jogador, na verdade, não é um jogador do Corinthians, teve um jogador do Corinthians chamado Ezequiel, mas não é esse. Meu amigo Alexandre, ele sabe de quem foi esse Ezequiel que jogou no Corinthians. Mas não é esse Ezequiel que nós vamos falar, o Ezequiel do Velho Testamento. Bom, foi um profeta que escreveu o livro de Ezequiel, do Velho Testamento, foi sacerdote da família de Zadok e um dos judeus levados cativos por Nabucodonosor. Estabeleceu-se com os judeus exilados na Babilônia e profetizou durante um período de 22 anos, de 592 a 570 a.C. Então, esse é o Ezequiel do Velho Testamento que nós vamos estudar e aprender um pouco mais sobre os seus ensinamentos. O livro de Ezequiel, ele pode ser dividido em 4 partes. Os capítulos de 1 a 3 falam sobre uma visão de Deus e o chamado de Ezequiel para servir. Os capítulos 4 a 24 tratam dos julgamentos que sobreviriam a Jerusalém e por que foram pronunciados. Os capítulos 25 a 32 proclamam julgamentos sobre as nações, e os capítulos 33 a 48 registram visões da Israel dos últimos dias. Então, nós vamos aprender alguns desses tópicos, como já foi falado. Bom, o primeiro tópico é o Salvador nos convida a apacentar suas ovelhas. Temos aqui a imagem ao lado do Salvador com algumas ovelhas ali no pasto. Ezequiel 34, de 1 a 3, diz assim: E a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Porventura, não deveriam os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis de lã, matais o cevado, porém não apacentais as ovelhas. Então, ou seja, muitas vezes estamos cuidando de todas as nossas regalias, procurando apacentar a nós mesmos ou a nossa família, mas estamos esquecendo de apacentar as outras ovelhas do aprisco de Jesus Cristo. Ezequiel 4 a 5. As fracas não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, porém, dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para o pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. Olha só, né? A causa das ovelhas se desgarrarem, uma delas é se espalharem, né? Por não haver pastor. Olha só essa responsabilidade que temos de poder ser pastor e cuidar das ovelhas, ou seja, dos filhos amados do Pai Celestial.
Então, aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa que você sabe que está num caminho totalmente desgarrado do Evangelho de Jesus Cristo, você pode ajudar a trazer de volta essa ovelha desgarrada para o Evangelho de volta. Aí eu deixo para você uma lição de casa. Essa escritura, no versículo 4, fala que desgarrada não tornaste a trazer, e perdida não buscaste. Então, eu queria que vocês estudassem e deixassem aqui nos comentários qual o significado, qual que é a diferença da ovelha desgarrada e qual é a diferença entre a ovelha desgarrada e a ovelha perdida. Então, eu queria que vocês escrevessem aqui a sua opinião, o que vocês acham, o que significa uma ovelha desgarrada e uma ovelha perdida. Bom, continuando, no versículo 6 a 8, ele fala: as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro, e as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, sem haver quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, e os pastores se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Então, mais uma vez aqui o Senhor repreendendo aqueles pastores que não apacentam as ovelhas dele e procuram apacentar a si mesmos. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Então, o Senhor, ele nos dá a oportunidade de fazer parte do seu trabalho. Nós somos como instrumentos nas mãos de Deus. Nós estamos aqui para poder ajudar a realizar esse trabalho. Mas se nós não fizermos a nossa parte, você pode ter certeza que Deus vai fazer a parte dele. Ele não precisa de nós para fazer o trabalho dele. Ele só nos dá a oportunidade de poder ajudá-lo. Mas se nós não fizermos a nossa parte, pode ter certeza que o trabalho vai ser feito e o próprio Senhor vai fazer. Ele fala no 12: como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. E as farei escapar de todos os lugares por onde andam espalhadas, no dia da nuvem e da escuridão. Então, muitas vezes nós vemos aí jovens espalhados aí andando por lugares onde não deveriam, né? Desgarrados, espalhados por aí. E eu convido você que é pai, você que é mãe, você que é um líder de jovens, vá atrás desses jovens, busque esses jovens, essas ovelhas que estão dispersas aí, para que possam estar de voltas junto ao Salvador Jesus Cristo. Ezequiel 34, 15 a 16. Eu apacentarei as minhas ovelhas e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada atarei e a enferma fortalecerei. Olha só o exemplo que Jesus Cristo está dando, né? Se a gente, como eu disse, se a gente não fizer a nossa parte, ele vai fazer. E ele fala que se tiver alguma ovelha perdida, ele vai buscar, a desgarrada ele vai tornar a trazer, a quebrada atarei, ou seja, vai curar aquela que está quebrada, né? Essa enferma ele vai fortalecer. Então, são as maneiras que o Senhor vai utilizar para poder trazer de volta essas ovelhas desgarradas. E isso é um grande ensinamento para cada um de nós, o que nós devemos fazer com essas ovelhas que nós conhecemos. Próximo tópico: o Senhor está reunindo o seu povo e dando-lhes uma nova vida. Aqui fala um pouco sobre a coligação de Israel. Todo o trabalho que está sendo feito, inclusive apacentar as ovelhas, e buscar essas ovelhas que estão desgarradas, estão espalhadas, tudo isso faz parte da coligação de Israel. A coligação de Israel, ela serve para salvar tanto os vivos quanto os mortos, aqueles que já faleceram sem conhecer o plano de salvação. Então, tudo que a gente aprende está direcionando para esse objetivo. E o Senhor fala assim: o que o Senhor está tentando realizar por meio da coligação de Israel e de que maneira ele está realizando isso? Então,
esse é o objetivo principal, a coligação de Israel. Então, nós podemos fazer parte desse trabalho. E a pergunta é, de que maneira ele está realizando isso? Eu faço outra pergunta, você está fazendo parte dessa coligação de Israel? Uma das maneiras, a gente aprende em Ezequiel 37, de 16 a 17, que fala assim, tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e aos filhos de Israel, seus companheiros, e toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, a vara de Efraim, e de toda a casa de Israel, seus companheiros, e ajunta um ao outro para que sejam uma vara, e serão uma só na tua mão. Essa escritura, por vara de José, por vara de Judá, elas se referem à Bíblia Sagrada e ao livro de Mórmon. Então, José, a vara de Efraim, nessa escritura, ele se refere, o significado é o livro de Mórmon, e Judá seria a Bíblia Sagrada. O próximo tópico é o templo proporciona cura espiritual. Irmãos, eu frequento o templo, eu sou oficiante no templo, tenho a oportunidade de estar lá todas as semanas, quintas-feiras, no Templo de São Paulo, que é essa imagem que está aqui do lado direito. Eu presto um testemunho para vocês de que realmente o templo proporciona uma cura espiritual. Ele fortalece o nosso espírito. É o lugar mais sagrado que existe na face da terra. É o lugar que você tem que se preparar para poder entrar nele. E é sobre isso que a gente vai aprender. Ezequiel fala sobre o templo. Ele fala assim no versículo 6 e 7 do capítulo 44. E diz ao rebelde, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, bastem-vos todas as vossas abominações, ó casa de Israel, porque introduzistes estrangeiros e circuncisos de coração em circuncisos de carne, para estarem no meu santuário, para o profanarem em minha casa, quando oferecereis o meu pão, a gordura e o sangue, e eles invalidaram o meu convênio por causa de todas as vossas abominações. Primeira coisa que a gente precisa aprender com essa escritura é que nós não devemos profanar a casa de Deus. Casa de Deus, o templo, é um lugar sagrado e nós devemos nos preparar para ali entrar. Quando você vai participar de uma cerimônia, algo muito especial, como, por exemplo, um casamento, você é convidado para ser padrinho de um casamento, ou você vai assistir uma cerimônia sagrada, você acaba se preparando com roupas boas, roupas formosas, com vestidos, seja uma formatura, seja um baile de uma valsa, seja um baile de formatura, seja o que for que você vai participar, você vai se preparar para aquele momento, né? Você vai se preparar fisicamente, às vezes até intelectualmente, dependendo se você for deixar uma mensagem. Tudo existe uma preparação para você participar de coisas importantes. Para entrar na casa do Senhor, para entrar no templo de Deus, não é diferente. Você precisa se preparar. Você precisa se preparar. De que maneira? Existe uma entrevista que você faz com o seu líder espiritual, e ele vai perguntar se você está guardando os mandamentos de Deus, se você cumpre a palavra de sabedoria, né? O que significa você não bebe, você não fuma, se você é um dizimista integral, se você paga o seu dízimo, se você é honesto ao tratar com seu semelhante. Então, tudo isso são características de pessoas que guardam os mandamentos, que se esforçam para guardar os mandamentos, para que um dia possam entrar e estar na presença de Deus, entrando no seu templo sagrado. Então, para isso que existem os templos, é o lugar mais sagrado, o lugar que você pode sentir o Espírito de Deus mais forte na sua vida. E eu presto esse testemunho para vocês. Ezequiel 44, 23 fala assim, e a meu povo ensinarão a diferença entre o santo e o profano, e lhe farão saber a diferença entre o impuro e o puro. Então, esse conhecimento nós precisamos saber, essa diferença de realmente quando nós estamos em lugar santo ou não. Essa é a diferença. Então, esse é um templo de Deus. Ezequiel fala da visão que ele teve no capítulo 47, de 1 a 2. Se a gente vai estudar um pouquinho, eu convido você a ficar comigo aqui até o final. Essa parte da escritura é um pouquinho complicada inicialmente de entender,
mas essas imagens podem ilustrar para que vocês possam compreender. E no final, tem aqui uma declaração onde nós vamos complementar o entendimento dessas escrituras. Então, eu convido você a ficar aqui até o final para que você possa entender exatamente o significado dessa escritura. No versículo 1 e 2, depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que brotavam águas por debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam debaixo, desde o lado direito da casa, do lado do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que emanavam umas águas desde o lado direito. Então, aqui a gente vê aqui essa entrada da casa, aqui nessa imagem do lado direito, existe uma entrada da casa, e dali brotavam as águas, né, por debaixo do umbral, e essas águas elas iam correndo ali, aumentando cada vez mais a sua quantidade em largura e profundidade. E disse assim no versículo 5 e 6, e mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia passar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse, porventura viste isso, ó filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à borda do ribeiro. O estudo Vem Segue-me, ele fala e lembra-nos sobre o Mar Morto, né? O Mar Morto, ele é um mar que não existe vida ali nele, não existem peixes nele, por ele ser um mar muito salgado, e por não haver vida nele, não haver peixes, por essa grande quantidade de sal, ele é considerado um mar morto. E aqui nós estamos aprendendo sobre essa visão de Ezequiel, e ele continua, então me disse, estas águas brotam para a região oriental e descem a Campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. Então você vê que não é como um mar morto, né? Isso aqui é a visão dele que ele teve dessas águas que estavam saindo daquele umbral, é que essas águas elas estavam brotando e elas desciam e elas iam em direção ao mar, né? E ele continua, e acontecerá que toda criatura vivente que nadar por onde quer que entrarem estes dois ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. Então aqui nós podemos aprender que essas águas, onde ele fala que haverá muitíssimo peixe, né, por onde quer que entrar esse ribeiro, todas essas águas, elas representam as bênçãos do templo. Então, essa visão de Ezequiel, que está registrada aqui no final do livro de Ezequiel, no capítulo 48, quando você aprender sobre as águas, né, aquelas, como disse, né, do Mar Morto, aquelas que não têm vida, aquelas que são consideradas aquelas que não compartilham, né, daquela água, daquele mar que ele é fixo ali, né? Ele nem recebe, ele nem doa. Então, por isso que ele é considerado um mar morto, não existe vida, né? Como eu disse. Então, ele fala que as bênçãos do templo, elas são comparadas a essa escritura, né? Quando ele fala que haverá muitíssimo peixe, toda essa água que era abundante dessa visão de Ezequiel, essas águas que elas iam crescendo, né, a partir daquele umbral ali da casa, significa as bênçãos do templo. Quem vai poder explicar melhor sobre isso vai ser a citação e a declaração que eu vou ler aqui no final, fica aqui comigo. Ele continua assim, e junto ao ribeiro, a sua borda, de um e de outro lado, subirá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida e a sua folha de remédio. Em Apocalipse 22:1, ele fala, e mostrou-me um rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Então, aqui o rio ele é comparado aí ao rio
puro de água da vida. Assim como mencionado em Ezequiel, a gente lê também em Apocalipse, a Escritura falando sobre o rio puro da água da vida. E a gente vai saber o que representa todas essas águas, desses rios ou dessas visões que foram relatadas nessas escrituras aqui do livro de Ezequiel. E é justamente sobre as bênçãos do templo podem nos curar. E referindo-se a essas águas que fluem do templo, na visão de Ezequiel, o elder Dale G. Renlund, ele declarou: duas características dessas águas são importantes. A primeira é que, embora o riacho não tivesse afluentes, tornava-se em um grande rio, mais amplo e mais profundo quanto mais longe fluía. Algo parecido acontece com as bênçãos que fluem do templo à medida que as pessoas são seladas como família. Há um crescimento significativo quando olhamos para trás e para frente ao longo das gerações, à medida que as ordenanças de selamento unem as famílias. Então, como eu disse, representando as águas aqui, as bênçãos do templo. E ele continua: a segunda é que o rio renovava todas as coisas que nele tocavam. Da mesma forma, as bênçãos do templo têm um extraordinário poder de cura. As bênçãos do templo podem curar corações, vidas e famílias. Então, assim como as águas do rio curavam e havia ali vida, assim como nessa imagem aqui, essa última imagem, né, o rio tocando as suas margens, derramando vida, e assim, cheio de árvore em volta, assim é o templo em nossas vidas. O templo ele tem essa capacidade de nos curar. Então, quando nós queremos curar os nossos corações, os nossos familiares, receber mais bênçãos, seja qual for, vá até o templo e assim que você for ao templo, essas bênçãos vão tocar na sua vida, assim como um rio toca a sua borda. Bom, essa foi os ensinamentos e o resumo do livro de Ezequiel. Eu convido você a comentar aqui, a deixar aqui o seu comentário. Ele é muito importante para o enriquecimento da aula. Não dá tempo de a gente estudar todos os capítulos, mas eu convido você a pegar aquilo que te chamou mais a atenção e deixar aqui no comentário. A próxima aula nós vamos aprender sobre Daniel. Daniel, capítulo de 1 a 6. Não há outro Deus que possa livrar. E estudaremos os tópicos. Podemos permanecer fiéis ao Senhor quando nossa fé é provada. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é o reino de Deus na terra. É preciso preparação espiritual para receber revelação. Quando o resultado é incerto, ainda podemos escolher a fé. Bom, muito obrigado a todos. Convido você a compartilhar essa mensagem. Deixe aqui o seu comentário. E se você quiser saber mais, clique no link abaixo. Um forte abraço, até a semana que vem.